Boa tarde, deputada Estela. Prazer em revê-la mais uma vez aqui no nosso programa Paraíba Sim. Gente, vamos dando like aí, vamos tornando-se membro. Olha o que mais aqui embaixo, aqui tem tantas coisas aqui embaixo, aqui nos controles aqui, que eu não consigo aí. Mas minha deputada, vamos aqui ao nosso Brasil, nosso Brasil. O que é que nós estamos fazendo de novo aí para a gente? Boa tarde, Padre. É um prazer estar aqui de novo. Eu ainda peguei um pouquinho da boa conversa com o professor Artigas, que eu também tenho um carinho imenso e admiração enorme. E ainda peguei o abraço que ele mandou para mim, um carinho. Ele mandou, ele pensou que você não estava ouvindo, né? Mas eu já ia mandar o abraço para a nossa candidata aí, deputada federal, Elisabel. Porque meu nome completo, Padre, é Estela Isabel, mas o conhecido é Estela Bezerra, né? Estela Simplifica. Primeiro é um prazer, eu estava assim, me deleitando com uma análise profunda que o professor Artigas traz sobre as questões econômicas e as disputas macroeconômicas que nós temos hoje na geopolítica, né? Global, essa geopolítica cada vez mais próxima e cada vez mais intricada. Tudo que acontece em um continente implica na vida de toda a civilização na Terra. E aí, eu que não tenho, assim, não tenho a mesma condição de fazer análise que o professor Artigas, mas a partir do meu olhar como agente política no Brasil e pensando num dos eixos da contemporaneidade, eu trago uma questão que é global e que é local, que é a questão da pandemia, o negacionismo, a eficácia das vacinas e a disputa ideológica que tem como pano de fundo da ineficiência ou eficiência da política sanitária. Então, nós estamos agora, nesse momento, vivendo um pico de contaminação através de uma nova variável da Covid, que é a Omicron, e que esta variável não está tendo impacto maior por conta da vacinação, mas o Brasil voltou a ter mais de 1.000 mortes por dia, né? Nós tivemos 1.300 pessoas que foram a óbito. Né? E aqui na Paraíba, no dia 6, nós tivemos o registro de 14 mortes, dentre as quais 9 aconteceram no Hospital Regional de Cajazeiras. E o que tem de pano de fundo nessas mortes, que estão acontecendo também na Europa, a razão é de 5, né, para 1. De cada 5, 4 pessoas não vacinadas e uma pessoa com o esquema de vacinação incompleto. Então, os indicadores apontam que a vacina é que tem promovido a vida no período pandêmico. E aí o Brasil se encontra com um ministro que é paraibano e a cidade de João Pessoa, nesse momento, ela tem vários serviços fechados espontaneamente, porque naquele setor e naquela área muitas pessoas adoeceram ao mesmo tempo. Dou como exemplo o Banco do Brasil, que na sexta-feira passada não estava funcionando, justamente porque todas as pessoas estavam infectadas. E o Banco do Brasil não, o Banco Bradesco, da Duque de Caxias. Naquele momento tinha uma legião de idosos que tinham ido buscar suas aposentadorias e que encontraram as portas fechadas e nem agentes que ajudassem ele a utilizar os caixas eletrônicos. E aqui, na Paraíba, as medidas de flexibilização sanitárias, que são as medidas que deveriam
conter a contaminação e o adoecimento, elas estão para lá de flexíveis. Você imaginar que se permite eventos com 5.000 pessoas. Se isso não for uma aglomeração, eu não sei que nome é isso que se dá. Então, a Paraíba, nesse momento, tem se omitido, o governo da Paraíba tem se omitido de promover a saúde coletiva. Justamente por trás disso, o que é que tem? Eu fiz essa denúncia hoje pela manhã. Existe o interesse dos produtores de evento de massa, que são parentes, por exemplo, do vice-prefeito de Cabedelo e do prefeito de João Pessoa, e aliados de primeira ordem do governador. Isso está custando a saúde da população e está custando também o impacto no sistema de saúde pública. Além do mais, a Paraíba é o estado com a menor cobertura vacinal em crianças. E a gente não enxerga, afora o que aconteceu em Lucena, de um grupo de crianças terem recebido vacinas vencidas e que não eram destinadas para a criança, nós temos a menor cobertura do país. E hoje, eu acabei de vir do Ministério Público, eu estive conversando na pasta de meio ambiente com o procurador Bruno, e ele me falava de que tinha pego Covid da filha que tinha voltado aí para a escola, e ela foi um vetor de contaminação, que é o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, países como Cuba, que já está tem 3 vacinas desenvolvidas, em Cuba a vacinação passa de 90%, e eles adotaram vacina a crianças com 2 anos de idade. Aí tem pessoas na política ou que estão se omitindo ou que estão promovendo a desinformação, como é o caso dos deputados bolsonaristas que ocupam a Casa de Epitácio Pessoa. Nós temos alguns indicadores importantes a serem lembrados, por exemplo, o Brasil, que sofreu muitas endemias, erradicou o sarampo, erradicou a poliomielite, né, que é a paralisia infantil, por conta do esquema e das campanhas vacinais. Hoje, o Brasil volta a ser território de sarampo e território de poliomielite, porque desde 2017, aliás, 2016, 2017, combinando com o golpe de Estado, combinando com o ataque à soberania popular, a um governo eleito pelo povo, a um projeto político discutido amplamente e escolhido em urna, quando há esse golpe, nesse projeto de democracia e do Estado de Direito no Brasil, nós começamos a descer a ladeira da saúde coletiva e da vigilância sanitária em nosso país. Então, nós estamos vivendo um momento grave, o impacto não está sendo enxergado na sua dimensão por conta de uma vacinação que ainda precisa ampliar a sua cobertura e também porque os meios de comunicação param. Antes dos meios de comunicação, o próprio governo federal eliminou o boletim informativo. Logo depois disso, recentemente, a gente assiste nós temos, por parte da própria dos próprios meios de comunicação, um desinteresse de acompanhamento dessa situação da pandemia no Brasil, e aqui na Paraíba nós estamos refém de uma omissão da vigilância sanitária e das regras de distanciamento, e temos agora o agravamento com o anúncio. A gente já está vivendo o que se chama de... É preconceituoso, mas é dessa maneira que se trata, de uma greve branca, né, de uma greve branca da segurança pública. Nós estamos agora à frente de um colapso e de uma paralisação dos profissionais de saúde em João Pessoa e no estado da Paraíba. Então, nossa situação é grave e é preciso que os meios de comunicação e os movimentos sociais e as instituições de defesa, tanto de direito de consumidor como de cidadania, se posicionem para que a gente possa avançar.
o Ministério Público da Educação e da Infância já fizeram um pouco da parte desse trabalho, editando um normativo e pedindo para que o prefeito de João Pessoa se digne a implantar uma campanha que promova a cobertura vacinal de crianças e de 5 a 11 anos de idade aqui em João Pessoa, que é uma das cidades mais populosas e que deve dar exemplo ao interior do nosso estado. Quando a deputada fala sobre a questão da vacinação, que a gente fala Brasil, Paraíba, e os estados, a federação do país, e aqui a gente se torna num setor menor, a gente fica... Eu tinha lido alguma coisa, como é interessante a questão da vacinação, como é importante a vacinação. E o governo de Bolsonaro, por ser um governo negacionista, onde esse pessoal dá um apoio, eu não sei em que sentido lógico, né? Eu não sei onde vai buscar essa ideologia de que a vacina não vai curar, não vai surtir nenhum efeito. E a deputada falou aí que nós temos já um nome, né, retratado de vacinação que nós já escalamos, tiramos da nossa rota e está voltando. Aí o H3N2, de novo, está aí, de novo na praça, e o pessoal está gripando normalmente, que até confunde com... É que essas variantes, como elas subdividem e elas aparecem com mais facilidade, essa variante, essa Ômicron, agora que está sendo agora utilizada, ela já é uma subdivisão de uma variante e que vem de outra, por isso que ela vem tão fraca e só dá. Mas aqueles que não estão vacinados podem morrer. Veja só, a variante Delta, deputada, ela teve 200 subvariantes. Então, isso representa que uma variante Ômicron, ela já está em 3 ou 4 ou 5 subvariantes. Isso é notório por pesquisa, estudos, e que está mostrado aí, no caso da Ômicron, está mostrado pelo estudo dinamarquês, onde existe uma subdivisão dessas subvariantes da Ômicron, e cada uma vem com um poder maior, mas pode aparecer uma outra em uma condição que venha fazer com que ela tome outro tipo de reforço, mas sempre assim. E não tornar um caso desse, de uma pandemia dessa, como se fosse uma doença que se tornasse comum e você vai ter que tomar vacina todos os anos. Mas qual o governo? O ministro da Saúde não está preocupado com isso. Testes aqui em João Pessoa, a semana passada, o pessoal estava comprando, porque todas as farmácias têm teste para vender, menos os postos de saúde têm teste. Né? Nós temos uma crise, Pádua. É um comércio. Nós temos uma crise que ela é uma crise de ordem também civilizatória. Então, o desafio e nós estarmos à frente de um vírus pandêmico com alto nível de contaminação e de contágio e de sobrevivência, os vírus e as bactérias são assim, são micro-organismos resistentes que vão variando conforme o ambiente, o clima e as condições, mas nós temos uma crise que é uma crise civilizatória e ela tem a ver também com a maneira como nós estamos tratando a saúde como um bem, não um bem de alguns e não um bem de todos. A Ômicron, por exemplo, é uma variante que se desenvolveu na África, e na África do Sul, mas em alguns países também. Então, essa variante ela está ali num continente que a maioria dos países não tem a cobertura vacinal nem o acesso à saúde necessária. Lula,
que é pré-candidato e preferencial a governar o Brasil, na experiência histórica em que o Brasil mais pôde ter uma agenda social e econômica de crescimento e distribuição generosa, buscando equilibrar um pouco, principalmente as populações mais pobres, não confrontou a concentração de renda, que eu espero que vençamos essa eleição e possamos colocar em implantação um projeto econômico que, em alguma medida, não permita a extensa e concentrada renda na mão de alguns, mas Lula propunha que houvesse uma concertação internacional mediada pela ONU e com as grandes lideranças mundiais para que a vacina se tornasse patrimônio da humanidade. Então, por um lado, você tem as lideranças políticas globais sem tomar um posicionamento necessário, e isso é uma visão mais socialista, né? Onde o bem que é uma vacina que confronta uma pandemia precisa ser tratado como uma ferramenta estratégica da própria economia. Isso não vai gerar ônus para nenhum país. O país que tem vai ter que produzir o suficiente e distribuir com o país que não tem essa tecnologia e essas condições. Isso é um primeiro aspecto. O outro aspecto é ideológico. Nós tivemos um crescimento recente dessa banda fascista, negacionista e que considera e terraplanista, né? Que, como o Osmar Terra tem mais interesses econômicos do que crença no que está falando, porém, esse grupo ele está em espaços decisórios, como é o caso da família Bolsonaro, né? Como é o caso do próprio ministro da Saúde, Queiroga, aqui da Paraíba, que é uma vergonha para o segmento médico, porque flexibiliza o seu discurso sobre o interesse do presidente da República, e nós temos um grupo de pessoas que estão na representação política, como é o caso aqui da Assembleia, que coloca crianças e ratos juntos, fazendo a ilação de que as crianças estão sendo utilizadas como cobaia. E muitas vezes a gente não está conseguindo utilizar os nossos instrumentos da democracia, e aí não estamos falando de repressão ao pensamento, né, à liberdade de expressão e ao pensamento, mas estamos falando de respeito à verdade e ao direito a ter políticas públicas. Por parte, assim, o seu direito individual não pode ser superior ao respeito ao direito coletivo, o direito coletivo da vida. Está comprovado, como disse você, nós não temos a menor perspectiva de enfrentar uma pandemia, um vírus desse, de erradicá-lo, senão pela vacinação e imunização em escala global. Então, essa é uma situação muito importante que no global traz isso, mas que no local tem tido uma coisa ainda menor. E isso me incomodou muito, que é justamente o fato da flexibilização das regras sanitárias na Paraíba está intimamente ligada à manutenção da produção de eventos de massa que são concentrados hoje na mão dos mesmos produtores, e grande parte deles fazem parte da economia do prefeito de João Pessoa, que tem sobrinho e outros parentes envolvidos nessa área de produção de eventos. Por isso que teve o Fest de Verão, que foi um dos principais vetores de contaminação e de expansão da contaminação aqui na região metropolitana, que hoje nós estamos vivendo. E aí eu aproveito para dar um recado para todo mundo, assim, se cuidem, usem máscara, respeitem as medidas de distanciamento e evitem a aglomeração para que a gente não aconteça o que aconteceu e o que vem acontecendo todos os dias, que são óbitos desnecessários,
e também não aconteça óbitos que ocorrem provenientes da Covid, como foi a morte do diretor, professor da universidade e amigo pessoal meu, Eliezer Filho, que morreu de embolia em consequência da Covid. Obrigado, deputada, mais uma vez participando aqui do programa Paraíba Sim, TV Roda de Conversa.